O Espírito Santo nos prepara para o seu reino interior, removendo o véu de nosso coração e capacitando-nos a conhecermos-nos a nós mesmos como somos conhecidos por Ele, convencendo-nos do pecado, da nossa má natureza, dos nossos maus sentimentos, das nossas más palavras e ações, e de tudo que participa da corrupção do nosso coração, do qual promanam. Ele, então, nos convence do deserto dos nossos pecados, de modo que a nossa boca se cala e somos constrangidos a reconhecermos a nossa culpa diante de Deus. Ao mesmo tempo, recebemos o espírito de temor, temor da ira de Deus, temor do castigo que merecemos e, acima de tudo, temor da morte e de que sejamos entregues à morte eterna. As almas que assim estão convencidas sentem que estão tão presas que não podem libertar-se. Elas se sentem pecadoras, culpadas e desamparadas. Mas toda esta convicção implica uma espécie de fé que é uma evidência das coisas não vistas. E não há possibilidade de as vermos e conhecermos até que Deus nos-las revele. O título santo aplicado ao Espírito de Deus não só indica que ele é santo em sua própria natureza, mas que também nos torna santos, que ele é a grande fonte de santidade para a sua igreja. O Espírito de quem fluem toda a graça e toda a virtude pelas quais as manchas da culpa são lavadas. A imagem, e somos renovados em todas as disposições santas. E de novo trazemos a imagem de nosso Criador. Muita razão tinha, pois, o apóstolo ao fazer aquela grave exortação, e temos a mais alta obrigação de prestar-lhe a mais profunda atenção. Não aborreçais o Espírito de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Meus irmãos, minhas irmãs, eu dei início a esse culto citando trechos da obra do reverendo John Wesley, fundador do metodismo na Inglaterra do século XVIII. O Espírito Santo de Deus age em nossas vidas convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo e também santificando-nos. A obra do Espírito Santo é maravilhosa. Hoje nós celebramos o domingo de Pentecostes. Hoje nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Hoje nós buscamos inspiração do alto para forjar uma igreja, um povo que se sente movido e impulsionado pelo Espírito Santo. Com isso em mente, nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2, diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha
o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Palavra do nosso Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito e Pai santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos para prestar culto a Ti. Hoje, especialmente, o nosso louvor é em gratidão e adoração ao Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito de Cristo, o Espírito que renova a sua igreja, que renova nossas vidas, que nos inspira, que nos conforta, que nos consola. Ó Senhor Deus, sê presente conosco aqui, abençoa o teu povo, que tudo o que fizermos nesse culto seja exclusivamente orientado para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos adorá-lo? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. Esse é momento de contrição, de confissão de pecados.
o Espírito de Deus, o Espírito do Pentecostes, convence-nos da justiça, do pecado e do juízo. Curvemos nossas cabeças enquanto ouvimos o louvor. Confessemos a Deus os nossos pecados. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar. Pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus irá nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, ensine, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor,
vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Cinquenta dias haviam passado depois da morte do Senhor, depois de tê-lo ressuscitado, toda a esperança retornou. 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor, mas me valeu o tempo esperado. Chegou a hora do melhor. Unidos no mesmo lugar, de repente a promessa chegou e pra ficar. Como um vento forte invadiu a casa, veio do céu um som intenso, línguas como fogo, chamas repartidas em cada um. Olhei em meu
cheios do Espírito Santo, plenos de Cristo e de Deus, conforme o Senhor lhes concedia, puseram-se a falar em outras línguas, como um vento forte invadiu a casa, veio do céu um som intenso, línguas como fogo, chamas repartidas em cada um, poder imenso. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, domingo de Pentecostes, nós queremos falar sobre esse evento maravilhoso, o dia do Pentecostes. Queremos falar sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja, em nossas vidas. Para isso e com isso em mente, eu os convido a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. A palavra de Deus nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. O título desta pregação é Igreja Inspirada pelo Pentecostes. Meus irmãos, minhas irmãs, o Pentecostes, esse acontecimento maravilhoso. O Pentecostes, essa festa que marca decisivamente a criação, a fundação da igreja. Primeiro, antes de entrarmos na palavra de Deus e na dimensão, no aspecto pastoral dessa pregação, eu queria introdutoriamente falar breves palavras sobre o Pentecostes. Hoje, muitas pessoas, inclusive de fora da igreja, escutam muito falar em pentecostais, neopentecostais, neopentecostalismo. E às vezes essas pessoas não sabem exatamente do que se trata, não sabem de onde vem esse termo, qual o sentido original. Pentecostes, o Pentecostes é um acontecimento, uma festa. Originalmente, o Pentecostes era uma festa que o povo de Israel celebrava. Ela acontecia no 50º dia depois da Páscoa. 7 semanas se passavam e no 50º o povo se juntava
para agradecer a Deus, para louvar a Deus pelas primeiras colheitas. A festa, então, originalmente, ela significava uma festa de colheita, de gratidão pelos primeiros frutos. O resultado do trabalho penoso do povo, do trabalho de todo aquele que lavra, que trata da terra, semeia e espera pacientemente o fruto do seu trabalho. O povo se reunia para agradecer a Deus. A nossa colheita já dá os seus primeiros sinais de resultado. A nossa vida está preservada, garantida. O nosso sustento, a sobrevivência de todos. Mais uma vez, por mais um ano, temos a garantia, a confirmação de Deus de que não haverá pobres entre nós. É muito interessante, é muito importante lembrar que essa festa tinha um significado profundo e especialmente profundo porque se tratava de uma sociedade agrária. O povo de Israel originalmente era um povo agrário, ter terra, todos tinham terra. E é bom lembrar que o projeto de Deus não pressupunha o latifúndio, grande concentração de terra nas mãos de poucos. O latifúndio não estava no projeto original de Deus. O projeto original de Deus era terra para todos. Por isso que quando chegaram na terra prometida, foi dividido entre as famílias e todos tinham propriedade da terra. E essa colheita, então, era um ato de gratidão. Isso é o sentido original, o primeiro significado do Pentecostes. Pois é, há 50 dias atrás nós celebramos a Páscoa, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Agora, nós, 50 dias passados, na liturgia da igreja, que aqui no nosso altar está lindamente decorado pela nossa irmã querida Maria Helena, que é muito cuidadosa com isso, a cor desse ano, desse período litúrgico é o vermelho. A igreja, ela surge no dia de Pentecostes. Se vocês viram as suas Bíblias, uma página para trás, no capítulo 2, logo no primeiro versículo está dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desceu sobre o seu povo. Meus irmãos, ditas essas coisas introdutórias, eu queria chamá-los agora para, de olho na Bíblia, na Palavra de Deus, que é lâmpada e luz, o que este texto que nós lemos inspira as nossas vidas. Eu queria destacar 3 aspectos. O primeiro deles fala como a igreja vivia, da multidão dos que creram. Meus irmãos, de olho na Palavra de Deus, nós podemos ver que era uma unidade. O povo vivia em comunhão. O texto diz claramente: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Doutrina dos apóstolos era a fé comum dos discípulos de Jesus Cristo. Era a fé comum que orientava e inspirava a sua vida. A igreja, no poder do Pentecostes, uma igreja movida e inspirada pelo Espírito Santo, ela sim está preocupada, interessada em doutrina, em uma fé que a unifique. A igreja, ela entende, sabe da importância de pensar de modo concorde. A igreja, movida pelo Espírito, sabe que o Espírito de Deus, que inspira a palavra de Deus, inspira também a leitura. E se o Espírito de Deus, ao inspirar os apóstolos e profetas a escreverem as Escrituras, fez com que houvesse harmonia nos mais diferentes textos, dos mais diferentes autores, esse mesmo Espírito, ele também permite, possibilita
capacita para que nós, lendo as Escrituras hoje, também cheguemos a resultados unificadores, harmônicos. Eu, por isso, então, diria que uma igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja inspirada no Pentecostes, ela é tudo menos uma igreja onde há conflitos irreconciliáveis por causa da doutrina. Quando a igreja de Cristo briga, discórdias, e muitas vezes essa discórdia leva à desunião, a inimizades, olha, essa atitude é norteada por tudo, menos pelo espírito do Pentecostes. O espírito de Pentecostes fez com que a igreja de Jerusalém tivesse a essência da fé em comunhão. Agora, meus irmãos, é sempre bom lembrar que unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Uma igreja inspirada pelo Espírito de Deus tem a comunhão, a unidade naquilo que é essencial. Mas naquilo que não é central, ela orienta-se pela liberdade. A diversidade, a pluralidade, em todos os sentidos, ela é rica e enriquecedora. Uma sociedade, eu diria de um modo geral, mas é também uma igreja que inspira-se no Espírito de Deus e está aberta para reconhecer o valor da diversidade, da pluralidade de compreensões, ela é rica, nós aprendemos mutuamente. Uma igreja do Pentecostes, meus irmãos, é uma igreja que não se agarra a ferro e a fogo em nome de verdades secundárias. Uma igreja inspirada pelo Pentecostes, ela sabe que, no essencial, que é Cristo, nosso Salvador, a gente não abre mão, mas em muitas coisas secundárias, a gente pensa e deixa pensar. Essa é uma das marcas que orientou a vida do reverendo John Wesley. E é uma marca que deveria orientar aos metodistas que se inspiram no Espírito Santo, sem dogmatismo, sem intolerância, mas respeitando a diversidade. Nós aprendemos na multidão das ideias, dos conselhos, a gente cresce. Essa é uma das marcas que eu vejo nítidas na igreja de Jerusalém, porque era uma igreja inspirada pelo Espírito Santo. Uma outra marca do Pentecostes, a segunda que eu queria destacar, a igreja de Jerusalém, a igreja do Pentecostes, era uma comunidade de adoração e de adoradores. O culto deve ocupar espaço privilegiado na vida da gente. O culto deve ocupar espaço privilegiado na vida de toda pessoa que se deixa moldar, plasmar pelo Espírito Santo de Deus. O louvor deve ser, entretanto, meus irmãos, inclusivo. O Espírito de Deus não é o espírito da discórdia, não é o espírito da oposição, pelo contrário, é o espírito da concórdia. Eu tenho sido um incentivador permanente de que no culto a igreja deve se ver representada nas mais variadas tendências ou faixas etárias. Uma igreja, a meu juízo, que se inspira no Espírito Santo, ela canta cânticos antigos e cânticos novos. Ela canta cânticos mais vibrantes, mas também cânticos mais solenes. Uma igreja inspirada no Espírito Santo não é preconceituosa. Eu ouvi quando era adolescente, jovenzinho, e as pessoas diziam, tal e tal cântico é tradicional, é coisa do passado. Pois é. E as pessoas que aprenderam aqueles cânticos, elas também têm que ser descartadas? Pois é. Eu gosto de um culto vibrante, porque a igreja não é um museu, não é um cemitério. Pois é, mas a vida ela é marcada por etapas e momentos. Há dias de sol, há dias de chuva, há dias de verão, há dias de inverno, e o culto tem que espelhar isso. Há cânticos mais solenes que são profundamente inspiradores, porque nos levam à contrição, à reflexão interior. Mas há cânticos também que são júbilo, alegria. Há cânticos para crianças, há cânticos para adultos. Igreja inspirada no Espírito Santo, ela inclui todo mundo. Ela é uma igreja que tem idosos
idosas, tem jovens e tem crianças, tem homens e mulheres. Ela é a diversidade do culto, porque Deus ama a diversidade, a pluralidade. A graça de Deus, meus irmãos, ela é multiforme e o culto não deveria ser diferente. Por fim, e aqui talvez o mais desafiador para nós, o versículo 47, com o qual essa perícope é encerrada, ele diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Simpatia. Me permitam falar um pouquinho sobre simpatia. Simpatia é uma palavra que tem lá os seus congêneres. Empatia, simpatia. São palavras que há um parentesco enorme, mas acima de tudo está relacionada com a capacidade de se colocar no lugar do outro. Está relacionado com a capacidade de se condoer com o sofrimento do outro, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Uma igreja inspirada pelo Pentecostes, uma igreja movida pelo Espírito Santo, deve ser uma igreja simpática. Uma igreja que sabe o que está acontecendo nesse mundo. É uma igreja que sabe e conhece as dores das pessoas. É uma igreja que, como diz Paulo na carta aos Romanos, está atenta aos gemidos da criação. Há pessoas, por exemplo, que dizem: é pobre porque é vagabundo. Se fez isso, se está preso, é porque mereceu. Pois é, isso é tudo menos uma atitude inspirada pelo Espírito do Pentecostes. Nós, movidos pelo Espírito de Deus, movidos pelo Espírito do Pentecostes, somos cada dia mais preocupados com as dores deste mundo. E, meus irmãos, para usar uma linguagem bem coloquial, é batata. É batata. Uma igreja que tem simpatia pelo mundo, que conta com a simpatia deste mundo, Bíblias abertas, ainda no versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, eu não tenho nada contra estratégias de evangelização, mas estratégia de evangelização não pode ser um truque, um abracadabra para fazer encher a igreja. A evangelização é um jeito de ser, é um jeito de viver, é um jeito de testemunhar a Cristo. A igreja que está inspirada pelo Espírito do Pentecostes, ela não precisa de abracadabra, não precisa de truque, mágica, de propaganda falsa muitas vezes para atrair multidões. Não. Quando ela se solidariza com o mundo, quando ela tem simpatia, empatia pelo destino da humanidade, pelo bairro, pela comunidade que está ao seu entorno, o texto diz claramente, é quase que uma promessa. Deus vai acrescentando pessoas. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa que vai numa igreja, que ouve e toma conhecimento do jeito de ser de uma igreja, que é cativante, ela quer ficar nessa igreja. A igreja, meus irmãos, inspirada pelo Espírito, ela não é conhecida por ser antipatizada por todos. Ela não é conhecida por estar fazendo campanha, guerra contra esse ou aquele grupo. Não é conhecida por estar apoiando projetos absurdos, políticos e ideológicos. Uma igreja movida pelo Espírito Santo é uma igreja simpática com as dores deste mundo. Que Deus nos abençoe. No dia do Pentecostes, a gente se abra ainda mais para o Espírito de Deus, porque sem o Espírito Santo, nós nunca seremos igreja de fato. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término desse culto. Eu queria, entretanto, fazer alguns anúncios, algumas comunicações. Primeiramente, queria me alegrar com a Raquel Pereira Silva, a mãe do Amon, que hoje aniversaria. Parabéns, Raquel. No dia 28, o irmão Valdir Alves, que é membro antigo da nossa igreja, o avô,
da Raquel, mas a outra Raquel, a nossa adolescente, ele aniversaria. Deus te abençoe, meu irmão. E, por fim, queria partilhar com vocês a última informação que chegou a mim sobre o nosso querido irmão Marcos, é que ele dá cada dia sinais de melhora. E nós somos muito agradecidos a Deus por ele. A nossa igreja está movida por um propósito de orar incessantemente, sem interrupção, pela vida do Marcos, e nós cremos que o mesmo Deus de ontem, o de hoje será para sempre. Deus, ele pode todas as coisas, e nós cremos em milagres, e Marcos não está desamparado, nós estamos orando por ele, também pela Jaqueline, filha da irmã Clícia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que inspira as nossas vidas, obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado. Ó Deus, nós pedimos, abre os nossos corações para que nós sejamos mais sensíveis à ação do Espírito. Permita, Senhor, que a Tua igreja seja mais aberta ao Espírito do Pentecostes. Faz-nos, Senhor, mais pentecostais, no sentido em que nós falamos aqui, no sentido em que fala a Bíblia, uma igreja sensível aos destinos da humanidade, uma igreja de adoração e comunhão, uma igreja que está firme na doutrina, mas sem dogmatismo, sem intolerância. Ah, Senhor, fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Céu no meu coração, céu no meu coração. Céu no meu coração, céu no meu coração. 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 O nosso Deus está aqui. Céu no meu coração. Presente em majestade aqui. Céu no meu coração. Com alegria transbordar. Céu no meu coração. De luz tão pura nos cegar. Céu no meu coração. 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 E um dia vem pra nos levar. Céu no meu coração. Te glorificamos no louvor. Céu no meu coração. Louvamos, ora, vem, Senhor. Céu no meu coração. Céu no meu coração. Céu no meu coração. Céu no meu coração.
graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Oh, 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 céu do meu coração. 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 Oh, céu do meu coração. Oh, céu do meu coração.